tal? Es hora de aprender. Vamos? Hi, how are you? It's time to learn. Let's go! A Prefeitura de Guarulhos abre uma grande oportunidade para quem deseja retomar os estudos. Se você tem mais de 15 anos e ainda não completou o ensino fundamental, chegou a sua vez. Faça sua matrícula na educação de jovens e adultos e conquiste novas oportunidades. As inscrições estão abertas até o dia 10 de junho. Acesse portaleducação.guarulhos.sp.gov.br ou ligue para 2475-7361. Você pode ser o responsável pela mudança na vida de alguém. Então, compartilhe essa informação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Lembrando-se sempre de todos os cuidados necessários para a preservação da nossa saúde e das pessoas com as quais convivemos. Eu sou o professor Adriano. E hoje nós iremos falar sobre poema e poesia. No último encontro, nós já falamos sobre poema. Vocês estão lembrados? Poema é um gênero textual literário, ou seja, é um texto escrito e é um texto que apresenta algumas características que são próprias, são específicas do poema, como versos. O que são versos? Vocês lembram? Versos é cada linha do poema é um verso. Estrofes, cada conjunto de versos forma uma estrofe. E essas estrofes, elas são separadas por um espaço em branco, por uma linha em branco. Um poema, ele pode ter uma ou mais estrofes. E às vezes o poema apresenta rima, outras vezes não. A presença da rima não é obrigatória no poema. E a poesia? Afinal, o que será a poesia? Será que é a mesma coisa que poema? Vocês viram que o poema é o texto escrito, é algo que a gente pode ver manifestado em uma estrutura própria. A poesia é algo muito mais subjetivo. A poesia tem uma atmosfera diferente. É o jeito da gente ver as coisas, da gente sentir as coisas. E algo que tenha poesia para mim, pode ser que não tenha para você, né? Pode ser que não tenha para outra pessoa. Porque as pessoas veem as coisas de maneira diferente. Então, uma árvore no outono, com suas folhagens caindo no chão, o vento levando essas folhas, pode ser totalmente poético para uma pessoa e pode ser algo que cause incômodo para outra pessoa. Pode ser algo desagradável para outra pessoa. Vocês estão percebendo a subjetividade da poesia? A poesia é a maneira de ver e sentir as coisas. Então a poesia, ela pode ser manifestada tanto na literatura, né? Eu até diria para vocês que todo bom poema, ele tem poesia. Porque ele tem sentimento, ele é carregado de sentimento. Mas a poesia, além de ser expressa na literatura, ela pode ser expressa de várias outras maneiras. Numa fotografia, no cinema, em um quadro, em uma escultura. Há diversas maneiras de se expressar o que está sentindo, né? O que a pessoa está sentindo. Há diversas maneiras. E todas essas maneiras de expressar o sentimento podem vir carregadas de poesia. Vocês estão percebendo as diferenças entre poema e poesia? Estão percebendo que poesia é uma expressão artística? Quando o artista se expressa, ele traz em sua obra uma série de sentimentos. Vamos pensar um pouquinho nas músicas.
a música, ela desperta na gente vários sentimentos. Sentimentos estes que o artista colocou na letra, na interpretação dessa música. Pensem um pouquinho. Um rock and roll, uma música eletrônica, uma música clássica, elas transmitem, elas fazem despertar em você os mesmos sentimentos? Certamente não, né? Certamente uma música agitada termina despertando um pouco mais de euforia, né? Você entra no clima também dessa música, você quer se movimentar. Já uma música mais calma, uma música mais tranquila, ou uma música romântica, pode despertar outros sentimentos, como as saudades. Sim, as saudades. As saudades. O que é saudades? É vontade de reviver, né, um momento, ou voltar-se para aquele momento. A música ela pode lembrar também uma situação que não tenha sido muito legal e trazer tristeza. Pode também trazer alegria. Né? Então, todos esses sentimentos são despertados na gente quando a gente ouve uma música. Porque o artista, ao fazer aquela música, ele colocou, ele levou tudo isso para a música. Essas características não estão só na música. As obras de artes também trazem essas características. Você já observou uma escultura, uma pintura, e ao observar, isso despertou algum sentimento? Certamente sim. Então a gente fazer um exercício. Vamos fazer um exercício agora? Eu irei apresentar uma obra de arte e gostaria que enquanto vocês estiverem observando, tentem perceber quais são os sentimentos que são despertados. Tentem perceber se há algo de poesia nessa obra de arte. Vamos lá? Observem. Enquanto eu observava essa obra de arte, eu tive alguns sentimentos que foram despertados em mim. Às vezes pode ser os mesmos sentimentos que vocês tiveram despertados em vocês, ou outros sentimentos totalmente diferentes. E não há uma maneira certa ou uma maneira errada. O que há são maneiras diferentes de ver e de sentir o mesmo objeto. No caso, este quadro, essa obra de arte. Eu, por exemplo, tive despertado em mim sentimentos de tristeza, cansaço. Pode ser que vocês tenham tido outros sentimentos, como desilusão, solidão, e todos estão certos. E isso que é a poesia, é a maneira de ver e de sentir as coisas. Na Grécia Antiga, a música e a poesia, né, caminhavam juntas. As poesias eram feitas para serem cantadas. Mas há outras maneiras também, como na música tocada, também pode ter poesia. Vamos ver a seguir
vídeo da Orquestra Sinfônica de Guarulhos, de uma homenagem que eles fizeram para o Dia das Mães em 2020. Observem, eu percebo poesia nessa música tocada. Depois de analisarem, eu quero que vocês digam, vocês também percebem poesia? Vamos lá? A poesia, ela pode ser escrita em versos e estrofes. E como já falei para vocês, a origem da poesia nos mostra que ela nasceu para ser cantada. Por isso, ela apresenta uma preocupação com a estética, com a métrica e com a rima. Já os poemas, como vimos no início do nosso encontro, eles são um gênero textual literário com características próprias, como a presença de versos, de estrofes, pode ter uma ou mais estrofes e pode ou não ter a presença de rimas. Agora que recordamos o que é poema, é importante que vocês saibam que não existe apenas um único tipo de poema. Existem alguns tipos de poema. Vou falar agora um pouco para vocês sobre o poema concreto. O poema concreto, ele surgiu no Brasil por volta de 1956, 1958, com a Exposição Nacional de Arte Concreta em São Paulo. E surgiu porque alguns escritores acharam que era pouco se manifestar, manifestar os sentimentos somente através da linguagem verbal, ou seja, através da palavra escrita. E começaram também a utilizar a linguagem não verbal, ou seja, desenhos e formas para fazer poema, para criar poema. Então, poemas que passaram a ser criados com palavras, mas essas palavras criando desenhos e formas. É legal que vocês pesquisem um pouco sobre os diversos tipos de poemas, para que vocês também comecem a criar os poemas de vocês. Porque nós queremos ver vocês produzindo. Agora é com você.
escreva em seu caderno um poema em que você manifeste algum tipo de sentimento em relação a esse momento pelo qual o mundo está passando, a pandemia da Covid-19. Pense no que cada um de nós podemos fazer pelo outro. Como podemos contribuir através das palavras para melhorar a humanidade? É o momento de você usar a sua liberdade de expressão. Aproveite o momento para expressar através do seu poema a importância de ficar em casa, de usar a máscara, de manter o distanciamento, de utilizar o álcool em gel, de cuidar de quem você ama e de cuidar de você. Depois, compartilhe conosco, nos envie o seu poema através da hashtag Saberes em Casa EJA ou pelo e-mail ejadoep@guarulhos.sp.gov.br ou ainda peça para que o seu professor nos envie. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.